enfim, desenhos. Eu tinha o meu portfólio, todos os meus desenhos, eu queimei também. Mas eu creio que foi um processo também necessário. E a XCOM veio, na verdade, em 2016, e eu quero contar a história. Eu contei um pouquinho dessa trajetória minha de Marcos, o nerd, né? Nunca fui assim também. Eu vim de só um resumo da minha história. Jesus Cristo me curou da AIDS, Jesus Cristo, ele me tirou do mundo das drogas, do tráfico, e pode, à vontade. E então, assim, esse é um resumo um pouco da minha vida. E o nerd dentro de mim, ele ficou guardado, né? Porque eu vim da época que o nerd, ele era aquele cara chacoteado na escola, zoado na escola, porque gostava de coisas diferentes, era o cara que usava óculos, o CDF, né? Da sala de aula, e era vergonhoso ser nerd. Hoje já é uma outra parada, né? Hoje Oi? Isso. Não está em slide. E por causa dessa vergonha, o meu nerd, na verdade, ficou guardado, né? Eu escondi ele num personagem que eu acabei criando de mim mesmo. E o meu lado nerd veio, na verdade, depois com um tempo, com um propósito, né? Aí eu me reencontrei, quando eu entrei em conflito com toda a religiosidade, né, que a gente conhece aí fora, e isso acabou trazendo o meu nerd para o lado de fora, e Deus começou a usar isso, né, de uma forma tremenda. Mas vamos lá, o que é a XCOM, né? Vamos começar falando do que é a XCOM, porque parece ser uma coisa nova. O que é isso aí, né? O que é XCOM, né? O significado do nome, será que tem alguma parada aí, um mistério, né? O crente gosta do mistério, né? Opa, cheira! Não, mas o que é esse negócio, né? Esse movimento que Deus começou? Porque eu acredito que quem é nerd sabe que a cultura nerd é uma cultura, como se fosse uma cultura de um país, como se fosse a cultura de um estado, que nem nós estamos aqui em Curitiba, né? Vocês chamam o menino de piá, né? Então isso faz parte da cultura, assim como nerd, tem a sua conversa, é uma cultura mesmo, né? A gente vive aquilo, né? Faz parte do nosso ser, a cultura nerd. Então, o que é esse negócio aí, XCOM, né? É um evento? O que é essa parada? Então, eu vou descer aqui algumas coisas. O significado do nome da XCOM. A XCOM, amém, irmã? Glória a Deus. Mas o nome da XCOM tem um significado, porque eu acredito que a XCOM ela vai além de ser um evento. Eu sempre falo isso em todos os lugares, que é para ficar bem claro que nós não somos um simples evento. Eu quero levar lá o evento na minha igreja, vamos fazer um evento, né? Nós não somos um movimento, né? Nós somos um ministério, chamados por Deus, com um propósito de linkar a cultura pop, né? Essa linguagem, usar essa linguagem para comunicar com o reino de Deus, né? Que eu posso ser sim um nerd, eu posso ser sim, né, fazer parte dessa cultura, e nós, acima disso, amamos a Cristo, né? Nós amamos a Cristo, então veio com um propósito. E o nome XCOM é a abreviação de ex-condenados. Nós éramos todos condenados, e pela graça, mediante a graça, nós fomos reconciliados. E quando nós estávamos em oração, em busca de um nome para o nosso evento, para o nosso movimento, ou até mesmo para a nossa comunidade,
nós queríamos algo que comunicasse com o reino. E aí veio o nome XCOM. Se vocês verem no filme do Homem-Formiga, a empresa deles se chama XCOM. O que é XCOM lá no filme? É uma empresa que reabilita as pessoas que estavam em cárcere, que estavam presas e quer ser inserida na sociedade de novo. Então, esse XCOM em inglês é a conotação de ex-condenados mesmo. Então, assim, a gente viu o mover de Deus, tá legal isso daí, eu acho que é. E a gente não tinha visto lá no filme, nem se ligamos na época sobre esse link com o filme do Homem-Formiga, mas, assim, foi Deus confirmando todas as coisas dentro da cultura pop e dentro da Bíblia. Né? Não, legal, vamos chamar de XCOM, tanto que o logo não era esse daí, o logo na época era... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. O logo, ele era parecido com os dos X-Men. Aqui tem todo no site nosso, www.xcomeventos.com.br, tem todas as edições que nós já fizemos desde 2018. Nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A gente já está com 8, e essa daqui que nós estamos fazendo em Curitiba é a 9ª edição que nós estamos fazendo da XCOM. Faz tempo já, né, amor? 9 edições. Eu falo isso para ela porque talvez ela mesma fale, meu marido ficou doido, né? E aí o logo é esse daqui, ó, é bem parecido com os dos X-Men. Então, quando nós estávamos em oração e buscando o nome, nós estávamos ali conversando, um rapaz pegou e começou a fazer esse logo. Ele falou assim, cara, eu acho que esse nome traz a conotação de ex-condenados, liga muito com os X-Men, os quadrinhos, que é esse logo, se você pegar, ele lembra muito dos X-Men dos anos 80, que foi quando estourou os X-Men, que era uma ideologia de Martin Luther King, com... eu esqueço o nome do outro lá agora, tá? Qual que era, pastor? Era Martin Luther King e Malcolm X, né? São duas, essas duas figuras são representadas no Professor Xavier e no Magneto. Ambos lutam pela mesma causa, só que um com uma visão e o outro com outra visão. Os quadrinhos conotam mesmo essa questão da sociedade, né? E aí ele falou assim, cara, estava numa época de racismo, lutando contra o racismo, acho que vai conectar legal, vai comunicar bem esse nome com o logo e tal, e aí Deus deu toda a direção. Naquele dia aí Deus trouxe o texto que nós estamos embasados, que é lá em Romanos 5:10. Essa é a base da XCOM, né? Então não foi algo assim... vamos fazer um evento para... O que eu vejo muito, né? Eu vejo que muitos ditos ministérios ou ditos movimentos são criados para validar aquilo que eu gosto e que e de repente isso se torna só um movimento que vai e um dia ele para de acontecer. Ele simplesmente para de acontecer. E aquilo acaba só validando aquilo que eu gosto. E não era aquilo que a gente tinha em coração, sabe? A gente não queria... eu sinto falta de uma CCXP. Porque a XCOM, nós temos diversos tipos de formato de evento. Vocês vão ver aqui logo mais para frente. De eventos que nós experimentalmente fizemos, inclusive esse daqui é o primeiro que acontece nesse formato, que nós queríamos, na verdade, o que ardia no meu coração no começo desse ano, quando nós estávamos pensando porque Curitiba sempre aconteceu a XCOM na Quadrangular Tingui, que o pastor Edinho dirige, inclusive se ele estiver nos assistindo, eu quero mandar um abraço para ele, falar para você que eu amo muito a sua vida e obrigado por um dia acreditar nesse projeto. Mas ali nós estávamos pensando o que nós vamos fazer, né? E algo ardia no meu coração que nós precisávamos multiplicar isso, né? Fator de multiplicação para o reino, para que
cada um possa levar a ideia lá para a sua igreja e que isso é possível acontecer. Porque, querendo ou não, eu vou dar um testemunho rápido. O primeiro evento que nós tivemos aqui em Curitiba, nós recebemos uma mãe que morava próximo ali à igreja, onde estava acontecendo o evento, e aí a mãe falou assim, vocês podem orar pela minha filha, pelo meu filho, né? Era o filho dela. Eu falei assim, claro, vamos aqui, vem aqui orar. E ele estava com a camiseta do Homem-Aranha e tal, né? E aí eu terminei de orar com ela, ela pegou e falou assim, eu vou começar a vir frequentar essa igreja, porque aonde eu estou, o meu pastor não quis orar pelo meu filho. Eu falei assim, mas por quê, né? Sim, só para... Aí ela falou assim, ele não quis orar porque ele está com a camiseta do Homem-Aranha, e ele falou que enquanto ele tiver com a camiseta do Homem-Aranha, ele está preso nas teias do aranha, então ele não pode orar por ele. Infelizmente, isso é uma realidade. Então nós temos, por exemplo, o nerd, ele tem um comportamento diferente. Muitos dos nerds hoje é um pouco mais extrovertido, mas na minha época, eu sempre fui ali quietinho, na minha, sabe, sentado. E às vezes eu estou ali adorando a Deus, a galera está pulando e eu estou aqui, na minha. E eu estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo tremendo. E aí me incomoda, por exemplo, uma pessoa, vamos gente, você tem que pular aí. Cara, o cara se comunica diferente. É outra comunicação. E não que ele não esteja comunicando com Deus, né? Então isso, talvez o nerd ele não seja aquele cara extrovertido. Ele pode ser aquele cara introvertido, que está ali na dele, sentadinho, mas ele está em comunhão com Deus. Véio. E assim, então, o nosso propósito é realmente comunicar essa galera, comunicar com o reino. E aí nós começamos a avançar. Eu falei assim, Senhor, a gente não pode ser simplesmente um evento de aglomeração de pessoas, porque há a falta de uma CCXP, porque a ideia é que nós viramos crente, eu não posso mais jogar um videogame, né? Eu tenho que jogar só FIFA, e eu odeio FIFA. Eu odeio FIFA e eu odeio o PES. Eu odeio futebol. Vocês estão vendo que eu sou bem, né, esportivo, meu corpo, né? Mas eu odeio futebol, eu não gosto de futebol. Véio. Minha família inteira gosta de futebol. Minha esposa está ali e ela sabe disso. Meu pai, minha família inteira são São Paulinos. E meu pai jogava bola e ele não entrava na cabeça dele por que eu não gostava de futebol, velho. E eu não gostava nem no videogame, velho. Eu não gosto. Eu comprava o FIFA e o PES só para meus primos jogar para eu jogar com eles. E era o único jogo que eu só perdia. Então, assim, tem pais, e eu vivi isso aqui. Claro que nós temos algumas indicações. Tem jogos que não dá para jogar, que tem lá classificação etária, né? E pais não respeitam lá a classificação etária. Tem jogos lá que são indicados para mais de 18 anos. Tem quadrinhos que são feitos que não são para crianças, são para adultos. E tem desenhos que são para adultos. E não é só porque é um desenho que eu posso... Gente, não dá para uma criança de 8 anos assistir Simpsons. Ele não é um desenho infantil. Ele é um desenho adulto, certo? Eu estou errado? Ele é um desenho adulto. Então, essa é a grande confusão em que daí é mais fácil eu endemonizar tudo, eu falo tudo que é do diabo e não instruo até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então eu falei assim, Senhor, nós precisamos ser mais do que um aglomerado. Não é porque nós não temos porque daí começa, né? Quando a gente começou ali o movimento, nós
era demonizado, então eu não frequentava uma CCXP, por exemplo, ou lá na nossa região tem um evento que é maior do que a CCXP pela quantidade, que se chama Anime Fest. Então ele roda todo o interior de São Paulo, e o evento dá sempre mais de 10 mil pessoas. Eu sou hoje convidado como artista para estar expondo meus trabalhos nesse evento, nesse circuito de eventos. Ele começa em Campinas, Piracicaba, e vai descendo para as outras cidades. Eu sou ruim de nome, tá, gente? Eu acho que eu queimei muito neurônio quando eu era mais novo. Eu me confundo. Mas, enfim, então eu não poderia ir mais para isso. Então vamos criar um evento na igreja. Não era isso o propósito. A XCOM era realmente comunicar a cultura pop com o reino de Deus. Assim como o apóstolo Paulo fez quando ele chega lá na cidade, cheio de deuses. Tem vários tipos de deuses lá na cidade. E aí ele fala assim, eu vim falar desse Deus sem forma. Ele usa aquela cultura daquele tempo e usa daquela imagem que está ali, e ele fala assim, eu vim falar do Deus invisível. E ali ele começa a falar de Jesus. Entende? Então, assim, outra coisa que é muito engano que nós tivemos durante esse tempo, é que tudo é evangelístico. Então vamos fazer um evento porque é evangelístico. Né? Eu posso alcançar outra pessoa. Mas não, eu posso comunicar o reino. Todo mundo vibrou naquela cena no cinema em que o Capitão América pega o martelo do Thor. O cinema vibrou, né? Porque eu sabia. Eu chorei, mas eu não estava chorando porque ele tinha pego o martelo, porque na hora que ele pegou o martelo, Deus ministrou no meu coração. E eu comecei a chorar por aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. Um resumo disso, quando ele pegou lá o martelo, na hora, veio um filme na minha cabeça dele tentando levantar o martelo, lá na Era de Ultron. E aí Deus falou assim para mim, por que ele não levantou? Juro para vocês, nesse meio tempo, Deus, parece que o tempo parou e eu comecei a ouvir essas coisas na minha cabeça, e eu vendo aquilo ali. E Deus falou assim, por que ele não levantou o martelo na Era de Ultron? Na minha cabeça, essa voz me fez a pergunta, eu falei assim, não sei, Deus, por quê? Ele falou assim, porque ali o propósito era se mostrar, era se mostrar. Se ele era digno de levantar o martelo, ele era digno daquele momento. Mas qual que era o propósito daquilo? Era se mostrar. E qual que era o propósito na Era de Ultron? Salvar vidas. E Deus começou a ministrar, enquanto você quiser aparecer e o seu eu estiver à frente, você nunca vai levantar o martelo. Deus começou a ministrar ali. Eu falei assim, Senhor, eu entendi. Não é sobre mim, não é por mim. Então eu tenho que desaparecer para que o Senhor cresça. E aí Deus falou assim, o martelo são as coisas que eu vou fazer através da sua vida. E aí quando você começar a fazer, querendo aparecer, você nunca vai levantar o martelo. Mas se você desaparecer para que eu apareça, e o propósito seja não se aparecer, mas sim resgatar vidas, aí sim eu vou estar naquele negócio. E aí ali eu entendi o propósito. Eu falei assim, Senhor, eu entendi o propósito. Então o propósito da XCOM não é com que o Parábolas apareça, para que o Bando de Quadrados apareça, para que a Comics GR apareça, mas é para que Cristo apareça. E o propósito não é encher o nosso ego. O propósito é salvar vidas. Aquele jovem nerd que está sofrendo dentro da igreja e fora da igreja. Esse é o propósito da XCOM. E é por isso que eu chamo a XCOM não de um evento, e sim de um ministério, que tem um propósito. E aí nós, nessa caminhada, Deus me deu as missões, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores.
A missão é evangelizar através da cultura pop, unir ministérios ao redor do mundo e em direção a um único objetivo em comum e alcançar os nerds que sofrem as crenças e opressões religiosas no mundo. Essa é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É unir, que nem pegar o Parábolas Geek, pegar o Bando de Quadrados, a Comic GR. Esses nomes para vocês talvez esteja soando meio diferente, mas o Parábolas Geek é um ministério que usa da cultura pop para comunicar com a gente, através das redes sociais, mídias sociais e tal. O Bando de Quadrados são youtubers, são digitais influencers, que estão ali, que têm os seus seguidores, que geram conteúdo na internet, que geram vídeos no YouTube, eles são youtubers e tal. Temos também pessoas que são digitais influencers em outras redes sociais. Então, o que antes desse movimento começar, estava cada um trilhando para um lado, sabe? Cada um indo para um lado. E aí a XCOM veio com o propósito de nos unir e caminhar em união numa direção. Para quê? Para que todos comecem a caminhar com a visão de reino. E não é um monopólio, né? É unir mesmo e trazer todos numa visão para que nós começamos a caminhar junto. Para ir atrás daquele jovem nerd que está sofrendo dentro da igreja e aquele jovem nerd que está sofrendo fora da igreja. Qual é a nossa visão? A nossa visão é priorizar a vida, o reino e a cultura celestial, não de forma inferior à cultura popular. Somos nerds apaixonados por Cristo e pela cultura pop, mas o nosso amor por Jesus sempre é maior. Por isso priorizamos a cultura celestial. O que nós identificamos nesse tempo? Na verdade, pastor Edu, quanto que a gente identificou pessoas que já estão começando a chamar Jesus de Genésio? Porque é uma linha muito fina entre a cultura, seja ela qual for, e eu usar dessa cultura para comunicar com o reino. Então fica muito mais fácil. Porque, olha, se eu tenho que comunicar qualquer tipo de cultura, qualquer ela que seja, eu tenho que conhecer muito bem dessa cultura. E eu quero comunicar o reino. Eu tenho que conhecer muito bem as coisas do reino. Eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Para que eu possa falar as verdades do reino de Deus. E venhamos e convenhamos, nós sabemos que muito da cultura popular, hoje em dia, ela está trilhando para caminhos longe do caminho do reino. Quer propagar outras coisas. Né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer, se tem uma coisa que é acima de qualquer coisa, é a cultura do reino. A cultura do reino nunca vai mudar. Eu posso falar de Breaking Bad, mas a cultura do reino, ela é imutável. Jesus falou, a palavra dele é imutável. É de geração em geração, do início, o princípio e o fim. Então o reino nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Independente daquilo que vai acontecer. Ela é eterna. Então, a cultura do reino, eu não posso deixar que a cultura pop esteja acima da cultura do reino. Eu não posso me embasar direto só na cultura e não me embasar na cultura do reino. E aí, como que eu quero, qualquer forma, dispor falar de uma cultura, sendo que eu não conheço a cultura que eu vou usar como link e eu não conheço o reino? O que nós temos hoje de canais de YouTube, principalmente Instagram, de pessoas que não têm o conhecimento da palavra e começam a falar umas bobagens lá que não tem tamanho. Então, qual que é a nossa visão? É pegar toda essa galera e começar a dar um norte. É por isso que nós temos um pastor do nosso evento, a qual nós o nomeamos o pastor Edu, porque nós acreditamos que ele está debaixo desse chamado. Não é de hoje que ele está lutando
comunicando com a cultura pop e a cultura do reino. Eu acho tão interessante que Deus começou assim, né, fazendo as coisas de todo mundo separado no mesmo tempo. Parábolas Geek começou lá em 2013, a Comics GR começou ali em 2012 para 2013, aí o Bando de Quadrados também começou ali em 2013. Eu vejo Deus levantando, né, as pessoas no mesmo tempo. E nesse tempo que nós estamos de caminhada, quando Deus uniu todos, né, lá em 2016, em BH, lá lá era Lagoinha, né? Numa das filiais da Lagoinha, lá em BH, que aconteceu o primeiro evento. Deus uniu todos num único propósito lá em 2016. Então, são 3 anos que cada um estava trilhando para o seu lado. Eu não sei se a minha esposa lembra, mas o dia que eu encontrei um outro desenhista, né? E eu falei assim, olha, amor, lembra que eu te acordei? Amor, não estou sozinho, não é só eu que estou desenhando, tem mais gente desenhando por aí, velho. Você lembra? E eu falei assim, cara, eu não estou... Porque na hora que eu entrei nessa... Ou como que foi mais ou menos que eu entrei aí nessa parada? A XCOM veio depois, veio em 2017 ou 2018, 2017 que a gente começou a construir, em 2018 veio a liderança para o evento. Obrigado. Já estava ficando cego. Vocês estão vendo que eu estou apertando os olhos? É porque meu óculos já está ruim, está todo riscado, aí fica no escuro eu aperto mais ainda para enxergar. Que um é 4,5 e o outro é 2,5. Eu sou meio cegueta mesmo. Enfim, a XCOM veio depois, né? Porque lá em 2012 foi que eu comecei a vir nos desenhos e tal. Eu lembro que eu mostrava os desenhos para minha esposa, os primeiros, eu falava, amor, olha só os desenhos que eu estou fazendo e tal. O que você acha, velho? Ela olhava uma cara para mim, velho. Eu vinha na cara assim, meu marido tá ficando doido, velho. E eu falava para ela assim, amor, já pensou eu viajando o mundo com esses desenhos? Teve um dia que ela falou assim, amor, não consigo ver isso, não. E aí, assim, né? Porque nesse tempo eu tinha sofrido um acidente de carro, meu carro deu perca total. Eu saí de dentro do carro ileso. Meu carro capotou 4 vezes na Anhanguera, né? Uma rodovia famosa lá em São Paulo. E meu carro deu perca total. Eu lembro quando ela foi me procurar, o carro todo amassado, distorcido lá, né? Em cima do barranco. Ela passou na minha frente, ela não me viu. Ela foi me procurar dentro do carro. E eu vi que ela passou por mim, foi lá pro carro. Ixi, que ela foi ver o carro primeiro, velho? Será que ela foi ver o estrago primeiro? Aí ela olhou, ela me viu. Eu falei, amor, tô aqui, velho, não tô lá dentro, não. E naquele ano, foi o ano que eu tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Como eu falei, eu vim do mundo do tráfico, das drogas, foi bem conturbada a minha juventude, dos 18 até, dos 12 anos de idade até os 19 anos de idade. E eu não tinha nada, a gente veio de uma família humilde, e o meu carro era o único bem que eu tinha. E aí, naquela semana, eu comecei a ter indícios de alguma depressão, né? Eu comecei a ficar deprimido pelo que tinha acontecido, porque era o único bem que a gente tinha conseguido, sabe? E aí, naquela semana, foi que Deus me trouxe os desenhos, né? Eu não vou contar esse testemunho agora, mas ali começou, em 2012, que as coisas começaram, né, de 2012 para 2013, que é ali que Deus começou a mover nisso daí. E aí eu falei assim, cara, eu não estou sozinho, amor. E em 2016, Deus une todo mundo lá em BH. E depois, em 2017, nós fomos para a Americana. Foi aí que eu estive presente. Em BH eu não fui porque eu tinha um evento num orfanato, que a gente ia fazer um workshop lá no orfanato. A gente fez um dia de Natal no orfanato, né, amor? Era o dia de Natal. A gente foi levar presente para as crianças do orfanato e tal. E foi no mesmo dia. Então eu não pude ir lá em BH, mas eu conheci algumas pessoas na CXP. Conheci o Simval, que é da editora. Conheci o Igor Sicarini, que era o que liderava o outro evento.
E depois a gente se conheceu em Americana, foi onde conheci o pastor Edu, em 2017. E aí ele veio com umas ideias doidas para a gente fazer um box depois, né, fazer uns desenhos para ele, para vender junto com o livro, com uns bustos muito doidos. E aí a gente foi caminhando junto, aí estamos nessa trilha aí. E então, assim, eu vejo Deus lá, cada um no seu lado, remando para um lado, para o outro. E Deus depois, em 2016, une todo mundo e a gente começa a caminhar nesse mesmo propósito. Nesse meio caminho, teve muita gente que chegou até nós. Mas se teve sempre uma coisa que eu sempre orei ao Senhor. Senhor, a única estrela a brilhar na XCOM vai ser Jesus. Sempre. Ninguém vai brilhar mais do que o Senhor. E sempre teve pessoas que veio junto com a gente, que quis brilhar mais que Jesus, uma hora Jesus peneirou. Tivemos bastante peneira já, né, pastor? Então, pessoas que vieram, que eu queria só se aparecer, mas não é esse o nosso propósito. XCOM não é esse o propósito. Pode acontecer outros por aí, mas o nosso propósito não é esse. Nosso propósito é que Cristo venha prevalecer. E quais são os nossos valores, então? Os nossos valores são baseados na Bíblia Sagrada. Estamos vinculados por alianças comprometidas pelo reino de Deus e pelas regras bíblicas. Não temos como princípios discutir temas de visões teológicas diferentes. Focamos em aspectos que nos unem e não naqueles que nos afastam. Então, esses são os nossos valores. Nós nunca vamos debater se é pré-tribulação ou pós-tribulação. Armeniano, cara, de verdade, eu não sou dessa parada, velho. Não consigo, cara. Eu estou pronto para, se vier antes Jesus e me levar, e estou pronto se ele vier, se eu tiver que passar por isso, velho. Eu estou aqui, velho. Nem o filho sabe, velho, quem dera eu, né? Então, assim, nós não vamos debater isso, velho. Não vamos. Se você crê, nós vamos focar naquilo que nos une. O que nos une? Jesus. Pronto. Se foge disso, se você não crê em Jesus, aí vai ser difícil a gente trilhar qualquer outra coisa junto, né? Tanto que a gente já teve, e eu inclusive, eu acho que uns 3 meses atrás dei entrevista numa televisão católica, né? O pastor Edu também já fez palestra em canais de católicos, né, dos irmãos católicos. Então a gente tem algo em comum. O que? É Jesus. Partiu disso, né, a gente não é a nossa missão, não é os nossos valores como XCOM. Então, um projeto, vamos lá, o que é o projeto da XCOM? É basicamente isso que eu falei para vocês. O meu nome é Marcos Oliveira, sou eu que idealizei o projeto. Nós não viemos diretamente ali. O Simval, seja bem-vindo. Rafael, Bolseiro. Esse cara é celebridade, esse aí, o Bolseiro. O cara foi lá para Londres assistir os 3 primeiros episódios dos Anéis do Poder antes de nós. E nós doidos para um spoiler, ele não falava nada. Misericórdia, irmão. Sejam bem-vindos aí. O movimento em si não começou com o XCOM, começou com uma outra liderança que acabou não, por motivos pessoais deles, não deram sequência. E aí nós entendemos que era o nosso chamado e continuamos e estamos aqui insistindo ainda, continuamos insistindo nesse projeto desde 2017 com o nome XCOM e sendo o primeiro evento em 2018. Né? A cultura nerd, eu não preciso falar para vocês o que é. Né? A cultura nerd, eu falei um pouquinho no começo, era aquelas pessoas rejeitadas, que estavam ali na escola, que era o CDF. Né? Então, basicamente, era essa a cultura. Hoje é diferente. Hoje é legal ser nerd. Né? Hoje é legal, é um assunto do momento. Você falou, por exemplo, hoje de Senhor dos Anéis, está bombando, porque é o assunto do momento. Você falou de Marvel,
She-Hulk, que é horrível, a série CGI horrível, aí você bomba, né? É legal, é a conversa do momento, né? Da galera, não só os jovens, mas nós também, mais jovens avançados, né? Mais experientes, os jovens da época do Caverna do Dragão, né? E a do Cavalo de Fogo, minha esposa gostava do Cavalo de Fogo do SBT, lembra aquele cavalo? Misericórdia, velho. Só de tocar aquela musiquinha eu já entrava em desespero. Porque eu sabia que ia vir ursinhos carinhosos depois. Mas no tempo de hoje é o assunto do momento. É o que linka. Né? Então é muito mais fácil eu falar do reino, por exemplo, da eternidade, de tentar explicar a eternidade para um jovem de hoje, através, por exemplo, do reino quântico, do Homem-Formiga, né, que ele ficou preso, aconteceu 5 anos e lá era 5 minutos, então de repente a eternidade eu sou de 1000, para mim 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos, para mim isso é reino quântico. Né? Se lá funcionava 5 minutos, foram 5 anos, é a mesma coisa, só numa proporção diferente. O grão de mostarda, muito mais difícil explicar hoje, porque nós não temos aí uma plantação de mostarda, ninguém vive disso, mas é fácil de eu falar do Homem-Formiga, né, dando mais um exemplo dele aí, ou até mesmo comunicar as coisas do reino com, por exemplo, o livro do bolseiro que está aí, O Senhor dos Anéis o Evangelho, né, como que comunica. Muito mais fácil eu falar do reino e comunicar o reino com essas coisas. Essa daqui é algumas fotos do primeiro evento. Nós fizemos um evento, era uma CXP mesmo, com barracas de venda de quadrinhos, com itens colecionáveis, com lojas de action figure. Por favor, não falem que é boneco, é action figure. Tá? Nós não brincamos, nós colecionamos, é diferente. E se você for na casa de um colecionador, por favor, não pegue o action figure da estante, a não ser que ele te dê para você ver. Nem nos livros, por favor, tá? Porque o suor da mão estraga a capa. Né? Se você for pegar um quadrinho emprestado, não dobre ele, véio, pelo amor de Deus. Véio. Tá vendo como é uma cultura, né? E nós nos entendemos. O pessoal daqui do presencial está dando risada, né? Acho que você aí em casa também esteja. E o nosso primeiro evento, né? Nós tivemos aí algumas premiações lá na cidade de Valinhos. Nós fomos reconhecidos pela prefeitura de Valinhos, recebemos uma menção de honra, né, pelo evento, assinada por 18 vereadores de 22 vereadores. Então, 18 dos vereadores apoiando o evento. Claro que é fácil apoiar depois que acontece. Tem isso, mas para nós foi muito importante. E foi legal que a gente fez uma característica do nosso evento. Nós temos alguns modelos, né, de fazer. A primeira parte eu sempre priorizo a parte espiritual. Então, na sexta-feira normalmente a gente faz um culto. Então, que é para preparar aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão falar, vai entregar algo. Né? Então, nós fazemos um culto mesmo, né? Com uma palavra profética. Deus sempre traz algo novo para nós que estamos ali no evento, para aqueles que vão participar, que vão trazer algo. Deus sempre faz algo novo. Em todos os eventos, Deus sempre fez algo novo. E no sábado, normalmente, a gente faz um culto, uma feira mesmo, aberta, né? Para a galera, para o pessoal de fora, com exposições e tal. E eu lembro que no primeiro evento, nós saímos no sábado de manhã para ir para o local de onde estava acontecendo o evento. E aí na cidade tem aqueles jornais gratuitos, né, que o pessoal dá no semáforo. Na hora que eu pego, o cara deu o jornal, peguei tá lá o bolseiro na capa do jornal, velho.
XCOM, o maior evento da cultura nerd cristã agora aqui na cidade, velho. Então ali aquele primeiro jornal ali, você pode ver que é o rapaz que está ali atrás, que daqui a pouco logo vão nos falar, lá na capa do jornal. Cecília, seja muito bem-vinda. A Cecília também saiu no jornal naquele dia, vocês podem ver ali, é o segundo jornal. Ela saiu no jornal, né, falando do evento, da cultura nerd e o cristianismo e tal. E depois de um tempo, nós fomos chamados para algumas entrevistas na revista Veja. Embora esteja ali o atual presidente, mas é a capa ali da revista. E nós saímos na revista Veja Nacional falando sobre o evento, né, falando sobre o que é a cultura nerd, o que é a cultura pop e o cristianismo, né? Tanto que assim na matéria a jornalista é bem polêmica, que nos comunicou, ela passou uma semana tentando pegar um furo meu, véio. Ela me ligava todo dia, 7 dias da semana ela ficou me ligando, tentar pegar um furo. E aí, fala de Harry Potter. Não tem problema nenhum, mas tal, né? E eu fui tangendo para não cair nenhum buraco, né? Nenhuma falha. E ela começa com a matéria assim: agora está tudo liberado na igreja. E é assim que começa a matéria: tudo liberado na igreja, né? E aí, assim, né? Você lê toda a matéria lá, você vai ver que, embora o título seja bem controverso, a matéria ficou bem feita, assim. No sentido de que a gente conseguiu mostrar para o mundo que nós podemos ser nerd e ainda assim ser cristão, sem furo nenhum, ali naquela matéria. Então, assim, foi uma conquista para nós, como evento, vindo desde ali da criação até os dias atuais, né? E aí são alguns formatos que nós trabalhamos com a XCOM. Formato de feira evangelística, então nós fizemos uma feira. Nesse evento aqui que está ali, nós trouxemos uma equipe de cosplay autorizada da Disney, que são os cosplays do Star Wars, e quando eles entraram, parou o evento, você estava lá, né, Cecília? Parou, né, a galera para ir ver o Darth Vader, porque era surreal, assim, né? E o ano que vem, agora em março, nós vamos trazê-lo de novo, e mais do que isso, agora eles têm até o BB-8, véio, tamanho real, com controle, anda sozinho, véio, nossa, velho. Então, sabe, isso é a cultura nerd. Nós gostamos dessa parada, né? Mas, claro, a XCOM, é como eu falei, veio para não deixar que a tangente vá para um lado e nem vá para o outro, para o extremismo da religiosidade e nem também para a libertinagem que a cultura oferece, mas sim manter um centro que é Cristo. Véio. O outro formato que a gente trabalha nas igrejas são o formato de convenção, né? Então, é o dia inteiro com palavras em cima da cultura pop, conversando sobre Harry Potter, porque se vocês pegarem, a Cecília que está aqui, trouxe uma sensacional, a gente fez um sensacional workshop falando sobre, deixa eu tomar uma água, que eu estou com a garganta seca, mas falando de Harry Potter e como pegar os princípios cristãos de Harry Potter. Está lá no nosso site, www.xcomevents.com.br. Está lá a entrevista com a Cecília falando de Harry Potter e Cristo. Você consegue imaginar isso? Eu consigo também. Mesmo sabendo depois que a própria escritora lá, ela era cristã. E ninguém sabe disso. Né? Ela era cristã. E ela transmite os valores cristãos entre as escolas, entre os... é sensacional. Então, nós trazemos os workshops exatamente, a convenção é exatamente para isso. São palavras em cima, ministradas em cima da cultura pop, cada um com o seu tema. E agora nós estamos, na verdade, esse aqui é o segundo no tema, mas é o treinamento para líderes e pastores, né?
Hoje eu estou agora, eu aqui, Marcos, apresentando o que é o evento, e eu quero que vocês tenham um pouco da experiência do que é um treinamento, o que você pode utilizar lá na sua igreja com a cultura pop, lá no seu ministério, o que você pode utilizar disso, né? E os próximos workshops são exatamente para isso, para que você entenda essa atmosfera e que você possa utilizar disso em prol do reino, né? Não expurga, mas traga para perto, une, né? Não joga, mas traz para perto, comunica, né? Porque você tem uma ferramenta tremenda aí nas suas mãos. Eu já vou encerrando falando da XCOM. Nós já vamos para o próximo workshop, que eu acho que nós já estamos caminhando para o horário. Rapidamente, então, falando um pouco, eu vou dar só uma pincelada. Deveria dar outro tempo, mas falar sobre desenhos e adoração. Eu queria falar para vocês, e eu vou ser bem resumido nisso. O meu ministério é chamado, além de liderar a XCOM, mas o meu real chamado que eu vejo, assim, que é onde eu tenho a voz, é onde eu tenho voz realmente, para comunicar o reino, são através dos quadrinhos. E, gente, vocês não têm noção. Parece que quadrinho é só evangelístico. Desenho é só evangelístico. E, gente, vocês não têm noção de como eu sinto a presença de Deus quando eu estou desenhando. Tem músico aqui? Músico. Toca o quê? Teclado? Toca o quê? Baixo. Também tocava baixo. Só não tem barriga de baixista, né, velho? Ah, já tá chegando. Porque baixista é o mendigo da banda, você tá ligado. Eu baixinho, gordinho. Mas é gostoso, você apoia o baixo aqui na barriga. Véio. Mas vamos lá. Quando você está tocando, sabe? Ou vocês que não toquem também, mas quando você está naquele momento do louvor ali na igreja, que a presença de Deus se enche, e você, entra numa atmosfera diferente. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Eu sinto isso quando eu estou desenhando, cara. Isso para mim foi libertador de usar os meus desenhos como ferramenta de adoração, velho. Já tive momentos, sim, de trabalho. O Simval tá ali, o meu editor. A gente virar 24 horas desenhando. Tive, velho. E é pouco. Mas mesmo nessas 24 horas, eu chorando diante da presença de Deus e sentindo a presença de Deus, é como se você estivesse tocando, vocês que tocam, é como se você estivesse tocando uma nota. Para mim é um traço. Para mim é um traço. É por isso que eu falei até para o Simval na última XCOM, velho. Os meus desenhos, ele não é simplesmente algo normal, é um propósito. Véio. Eu tenho um propósito para ele. O dia que o propósito disso mudar, aí eu posso esquecer tudo que eu aprendi e começar a aprender de novo. E o que assim a gente traz muito na XCOM é que tudo que nós fazemos louva o Senhor. Ou será que eu não posso sentir a Deus? Gente, eu já senti a presença de Deus fechando um balanço. Ah, Marcos, eu não trabalho no reino, eu trabalho para fora. Então você está enganado. Você trabalha no reino. Eu falei isso para minha esposa, quando você acorda 5 horas da manhã para ir prestar o serviço lá na sua empresa, para o seu patrão ali, você está cumprindo o seu chamado. Entende? Então tudo que nós fazemos é para Deus, velho. Tudo. Tudo. Se a gente não consegue sentir a presença de Deus em tudo que nós fazemos, eu acho que está na hora da gente começar a rever os nossos conceitos. Marcos, eu não consigo, meu patrão é chato demais, você não me conhece. Se eu começar a contar a minha história aqui, eu acho que nós não saímos daqui hoje. Algumas pessoas que estão aqui sabem
o que eu e a minha família estamos passando. Aconteceu de todas as formas para nós não estarmos aqui. Mas nós viemos porque nós acreditamos no poder de Deus. E nós não vivemos por nós. Nós vivemos pelo reino. Então entende? Tudo que nós fazemos é para Cristo. Tudo. Seja respirar. Ou a gente simplesmente canta aquelas canções só de boca. Será que a gente vive aquilo? Entende? Tanto que assim, quando o meu editor vem e fala assim, tem um projeto para fazer, velho. Eu sempre falo para ele, qual que é a proposta? O que você tem? Vamos fazer. O que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. E não é por causa do meu editor. Não quero puxar o saco dele que está aí. Mas é por causa de Cristo, velho. Quando eu me comprometo para fazer algo, eu vou e faço, velho. Eu vou e realmente faço. Não, mas não é por causa da pessoa, é por causa do meu compromisso com Cristo. É porque eu amo Ele. Então, sabe, gente, eu queria compartilhar isso com vocês antes de encerrar. Sabe, os meus desenhos são proféticos. Eu sei disso. Estou com um quadrinho para sair no Mercy agora, que eu estou me preparando para apanhar do sistema, velho. Mas eu falei assim, Cristo, se for para apanhar por você, eu tô aí. Tô aí. Tô com um propósito daquilo que o Senhor quer para mim. E eu sento no meu escritório, sabe, Cecília? E quando eu dobro meu joelho ali, e eu falo assim para o Senhor, Senhor, me dê uma página. E a presença de Deus se enche. E todos esses desenhos e quadrinhos que eu tenho aí são frutos de momentos de adoração que eu tive com Deus. São só frutos daquele momento que eu tive. Quando a gente desfruta de uma música, a gente está desfrutando de um momento íntimo que o compositor teve com Deus, velho. Claro que tem muitos hoje que são comprados, né? São pessoas que nem são cristãs que faz. Mas mesmo assim, ainda assim é dom de Deus. Ainda assim é Deus fazendo. Deus não colocou a 100% ali no local por uma coisa qualquer. Mas tem um propósito. E se perder esse propósito, se perdeu com Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque tem um propósito. E isso, Deus te trouxe aqui nessa live porque tem um propósito. Entende? A XCOM é muito mais do que um simples evento. Mas nós somos um ministério chamado para algo diferente. Para comunicar o reino com a cultura pop. Obrigado a todos que vocês estão aqui nos ouvindo. Queria chamar aqui o Simval, já para tomar seu posto. É o Simval? Quem que é? A Cecília. Tá. Obrigado. Então, Cecília, me ajuda aí. Já esqueci toda a ordem. Pastor Edinho chegando, seja muito bem-vindo, nosso amigo. Cecília, vem vindo para cá. Então, eu queria agradecer a vocês. Alguém tem alguma pergunta? Queira fazer alguma pergunta? Enquanto a Cecília está vindo para cá. Se você que está na internet, faz um comentário aí no Parábolas. Quer fazer alguma pergunta? O pastor Edu vai passar aqui. Eu posso tentar responder.